TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá, Prefeitura e Cassis lançam a campanha Estrela Premiada, que vai sortear um carro zero no fim do ano. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um acidente de trânsito resultou em danos durante a tarde da quarta-feira no quilômetro 73 da IRS 129, no bairro Planalto, em Encantado. De acordo com o pelotão rodoviário de Encantado, a colisão foi entre um Corolla do município e um Renault Clio de Passo Fundo. O Corolla seguia de Encantado a Guaporé e o Clio cruzava a rodovia para o retorno. Os condutores não ficaram feridos e, de acordo com a polícia, o trânsito não chegou a ser obstruído. Uma colisão entre dois automóveis deixou o trânsito lento por 1 hora no quilômetro 69 da IRS 130, a poucos metros do acesso a Cruzeiro do Sul, na manhã desta quinta-feira. A colisão envolveu um Peugeot 307 que seguia no sentido Venâncio Aires Lajeado e um Celta que transitava de Cruzeiro a Lajeado, às 15 para as 8 da manhã. Com a batida, o Peugeot capotou na pista e o Celta acabou saindo da pista, caindo em um barranco. Ninguém ficou ferido. O trânsito foi sinalizado pelo pelotão rodoviário de Cruzeiro e totalmente liberado às 15 para as 9 da manhã, depois da retirada dos veículos por guincho. E 3 assaltos a pedestres foram registrados no bairro São Cristóvão entre a tarde e a noite da quarta-feira. O primeiro caso ocorreu às 3 da tarde. Uma mulher foi assaltada em frente ao prédio onde mora, na Avenida Alberto Pasqualini. Um homem a rendeu com uma arma e levou sua bolsa, que continha documentos, cartões e R$300 em dinheiro, além de um celular. O ladrão fugiu em uma moto. O segundo registro efetuado na delegacia foi às 8 da noite. Um rapaz de 21 anos foi surpreendido por um homem armado na esquina da rua Sergipe. Levados um relógio, uma pasta com documentos e cerca de R$50 em dinheiro. O jovem relatou que um outro suspeito estava na retaguarda esperando. A terceira ocorrência foi às 11h10 da noite. Um estudante que saía da aula em uma escola do bairro foi abordado por 3 bandidos na rua Rio de Janeiro. Eles estavam armados e pediram que entregasse o celular. De acordo com o registro, o estudante resistiu, empurrando um deles, mas foi segurado por outro e um terceiro lhe apontou a arma. O trio fugiu, levando também, como nos outros casos, o celular da vítima. E um homem de 46 anos foi detido por embriaguez por volta das 4 da tarde. Um motociclista foi flagrado dirigindo sob o efeito de álcool em frente ao Detran, em Marques de Souza, na Rua Brasil. Ele dirigia uma Yamaha XT 225. A Brigada Militar solicitou o teste do etilômetro, que constatou 0,38 miligramas por litro de ar expelido na contraprova. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde pagou fiança e passa a responder processo em liberdade. E o motorista de um veículo de carga foi assaltado por volta das 10h30 da manhã desta quarta-feira, no bairro Santo Antônio, em Lajeado. De acordo com o registro, a vítima foi rendida por 2 homens encapuzados e armados que exigiam dinheiro, a carga de cigarros e outras mercadorias. Um dos ladrões pegou a carteira, um celular e R$50 que estavam na cabine do veículo. Em seguida, mandou que o motorista abrisse o baú do caminhão. A vítima não conseguiu abrir e foi agredida com uma coronhada na cabeça. Os bandidos fugiram a pé e outros 3 homens teriam sido vistos nas proximidades, supostamente para ajudar no carregamento da carga que seria roubada. E está no artigo 193 do Código Brasileiro de Trânsito. É proibido fazer a conversão sobre os taxões e os segregadores. Ou seja,
transitar com veículos sobre divisores de pista no derrolamento, como tem acontecido com frequência na Avenida Benjamin Constant, em Lajeado, é infração grave. A multa prevista é de R$ 574 e aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Conforme o diretor do Departamento de Trânsito e Serviços Concedidos, Euclides Rodrigues, muitos condutores desconhecem a determinação do código ou simplesmente se aproveitam do acesso facilitado após a retirada dos canteiros para promover uma manobra perigosa. Agentes de trânsito monitoram e, quando flagram os casos, orientam os motoristas. Mesmo ainda não estando totalmente concluída a sinalização, porque faltam faixas de pedestres e placas, a recomendação é não passar sobre os tachões, pois eles quebram. A fiscalização ocorre e, na reincidência, os motoristas são multados. A recomendação do Departamento de Trânsito segue a mesma de quando havia canteiros. Tem áreas que devem ser procuradas para as conversões conscientes. Atualmente, o trabalho de pintura e sinalização das vias está 20% pronto. Ainda tem muito o que fazer, porém, a continuidade depende do clima, que não tem ajudado. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Ninguém pode impedir, nada pode impedir a realização dos teus sonhos. Você pode ser o que quiser. Lembra da música da Xuxa? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Lamento informar que essas frases de efeito, esses clichês de palestrante, não passam de mentiras motivacionais, besteirinhas maquiadas de bondade para anular nossa visão de realidade. Veja bem, por natureza nós somos completamente incompetentes e burros em relação à morte. Por mais que eu queira, que eu grite, que alguém tente dizer o contrário, eu vou morrer, você vai morrer, mas eu quero viver para sempre. Não dá? Simplesmente não dá, porque o nascimento de uma criança traz consigo a exigência da morte. E se eu quiser ser presidente da República, é só querer? É só me esforçar? Querer bastante me faz presidente? Se você pensar que um período de 76 anos, tempo médio de vida de uma pessoa, apenas 19 cidadãos podem ocupar este cargo e que só hoje existem mais de 200 milhões de brasileiros que poderiam querer esse cargo. Todo mundo pode ser presidente? Mentiras motivacionais servem como uma cenoura pendurada na ponta de uma vara que quer fazer um burrinho perseguir essa cenoura para qualquer lugar e nunca vai alcançá-la por mais que se esforce. Um dos grandes presentes que recebemos da divindade é o livre-arbítrio, que pode ser entendido como o poder de decidir. Você toma as decisões que bem entender, escolhe do jeito que bem entender. Mas entenda, o fato de poder decidir não quer dizer que o resultado que tu queres é automático. Existem várias condições ao nosso redor que podem influenciar o resultado das nossas escolhas. Podemos escolher como vamos caminhar, mas nosso destino está literalmente nas mãos do Eterno. Com isso tudo eu quero dizer que precisamos assumir o controle da nossa vida e parar de dar ouvidos para pessoas com soluções prontas, com dicas infalíveis, com conselhos milagrosos. E mais, como temos o poder de decidir, temos de usá-lo, tomar decisões e agir, conscientes da nossa finitude, das nossas limitações, mas também das possibilidades que temos de fazer o bem por alguém, algo bom pelas pessoas. Isso pode te fazer mais feliz. Ser mais feliz fazendo o bem por alguém não é mentira motivacional, é uma verdade universal. Fazer uma gentileza, um agrado, mesmo para alguém que não mereça, é uma possibilidade, é um controle que está na nossa mão, impacta o mundo, impacta a humanidade. Fazer o bem é a única contribuição possível de um ser humano finito e mortal. Não posso ser e ter tudo o que eu quero, mas eu posso querer e fazer tudo o que está ao meu alcance. Escolha fazer alguém feliz. Escolha ser feliz hoje. Aprovado o projeto que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Indonésia. Veja em matéria da TV Senado. O projeto de resolução do Senado, da senadora Vanessa Graziotin, que pretende a instituição do Grupo Parlamentar Brasil-Indonésia.
O relatório do senador Flecha Ribeiro é pela aprovação. Os motivos da constituição desse grupo já foram suficientemente esclarecidos perante a comissão pela própria autora. Está em discussão, não havendo ninguém queira discutir. Designar um ad hoc? Bem, eu designo então o senador Lazier para relatar, para proceder já diretamente à análise. Substituindo. É sobre o projeto de resolução do Senado, número 21, de 2014, que institui como serviço de cooperação interparlamentar o Grupo Brasil-Indonésia, com a finalidade de incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre seus poderes legislativos. Então, eu vou direto à análise. A influência dos parlamentos nas relações internacionais vem ampliando-se em razão da crescente participação de legisladores em organizações parlamentares de âmbito regional e internacional, tais como o Parlamento do Mercosul, a União Interparlamentar e o Parlamento Latino-Americano. A par desta tendência, é possível identificar também um interesse maior entre os parlamentares pelos rumos que tomam as relações externas do Brasil. De fato, as decisões concernentes à política internacional vêm produzindo cada vez mais maiores e mais profundos impactos no interior dos países, reverberando também, como é de se esperar, no Congresso Nacional. É, portanto, salutar e natural a crescente atuação de grupos parlamentares transnacionais na recente prática parlamentar brasileira, reflexo do mundo globalizado, cujos problemas já não mais comportam soluções unilaterais e isoladas. A interação entre legisladores de diferentes nações promove o entendimento entre os povos e facilita soluções comuns para problemas que afetam o conjunto dos países. A iniciativa reveste-se de importância, tendo em vista o estremecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Indonésia em virtude da recente execução de um brasileiro naquele país, condenado por tráfico de drogas, e a posição da presidente Dilma Rousseff, logo após o fato, ao recusar-se a receber as credenciais do embaixador da Indonésia em nosso país. A atuação do Grupo Parlamentar Brasil-Indonésia poderá contribuir para a superação do mal-estar diplomático e para fortalecer as relações bilaterais já existentes, ao possibilitar o conhecimento mútuo e dos respectivos parlamentos e o aprendizado sobre os diferentes traços culturais a caracterizar cada um dos países. Portanto, nada mais adequado do que institucionalizar, na forma regimentalmente possível, do grupo parlamentar, o relacionamento entre membros do Congresso Nacional e do Parlamento da Indonésia. Ressalte-se que, do ponto de vista regimental, nada há que obste a criação de grupos parlamentares de natureza internacional. Voto por todo o exposto. Voto favoravelmente ao projeto de resolução do Senado número 21 de 2014. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senadores concordam, pelo menos como se encontra aprovado. A Univates recebe, a partir do dia 4 de novembro, inscrições para interessados em aprender um novo idioma. O Interlínguas oferece curso de alemão, espanhol, francês, inglês e italiano aos acadêmicos, diplomados e comunidade em geral. Para ingressar em níveis que não seja o básico 1, os interessados devem realizar prova de nivelamento, que será aplicada em 2 datas, dia 27 de outubro, com inscrições até o dia 25, e no dia 18 de novembro, com inscrições até o dia 16 de novembro. O aprendizado do Interlínguas é baseado no método comunicativo, que usa situações reais da comunicação no cotidiano, tendo como resultado a melhor e mais significativa aprendizagem. Diferentes temas são usados para integrar fala, gramática, vocabulário, pronúncia, audição, leitura e escrita. Os encontros ocorrem em salas de aula equipadas em laboratórios de línguas, que contam com recursos multimídia de vídeo e áudio, utilizados durante as aulas para estimular as habilidades comunicativas do aluno.
Detalhes podem ser conferidos no Núcleo de Educação Continuada, na sala 110 do prédio 1 da Univates. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 3714-7011 ou pelo e-mail interlinguas@univates.br. E a CPI do futebol ouve os representantes de 7 federações estaduais. Veja com a TV Senado. O senador Romário, presidente da CPI, abriu a rodada de perguntas aos presidentes das federações com críticas ao futebol brasileiro e, em especial, ao atual presidente da CBF. Ele queria saber o que Marco Polo Del Nero tem feito de positivo para o esporte. O senhor não acha meio complicado o presidente da CBF descumprir suas obrigações internacionais por medo de ser preso? E os demais dirigentes, como o senhor, por exemplo, fazerem de conta que ainda as coisas ainda não estão definidas? O Brasil inteiro sabe que o Marco Polo Del Nero não sai do país por medo. O ato de substituí-lo no exterior não pode ser considerado pelo senhor, pelas pessoas, como cumplicidade. 6 dos 7 presidentes de federações representavam estados com pouca tradição no futebol. Mas pelo menos um deles, Roberto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol, defendeu abertamente a gestão de Del Nero à frente da CBF. Melhorou bastante. Eu, como presidente da federação, já estou indo para o 3º mandato. Houve, com a vinda do presidente Marco Polo, para a CBF, uma aproximação muito grande com as federações, principalmente das federações menores, uma integração dessas federações, uma competição que há muitos anos não se via na região norte, que é a Copa Verde, que era o antigo Copão da Amazônia, onde todas as federações, os estados se congregavam, e hoje é uma participação efetiva da CBF nessas competições regionais que fazem essa integração. A maioria dos presidentes reclamou mesmo foi das regras estabelecidas pela legislação para o futebol brasileiro. Eles pedem mudanças no Estatuto do Torcedor, que estabelece que a partir de 2016, os clubes em dívida, com salários de jogadores, fundo de garantia e em situação irregular com o recolhimento de impostos, não vão poder mais disputar campeonatos. Isso certamente irá ocasionar na impossibilidade de participação de inúmeros clubes profissionais em competições no próximo ano em todo o Brasil. Somente no meu estado, em um levantamento que fizemos semana passada, metade dos clubes, ou seja, 5 da nossa primeira divisão, não poderiam hoje participar do nosso campeonato, o que representa aproximadamente na redução de 200 empregos diretos e inúmeros atletas de categorias de base que não terão aonde desenvolver suas atividades esportivas. A CPI deverá pedir alterações não só no Estatuto do Torcedor, mas também nas questões de organização do futebol brasileiro, de transparência e talvez até algumas questões tributárias, exatamente para facilitar o funcionamento dos clubes. O Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho da Prefeitura de Lajeado realizou nesta quinta-feira um treinamento de uso de extintores com servidores do aterro sanitário do município. Conforme o técnico de segurança do trabalho da Prefeitura, o Jairo Chandler, o aterro sanitário é um local com grande risco de incêndios e trabalhar a questão preventiva é uma obrigação. Antes de operarem os extintores, os servidores receberam noções teóricas sobre as classes de incêndio e a aplicabilidade do uso de cada tipo de extintor e técnicas de combate a incêndios. Segundo Jaci da Rocha, que coordena o aterro sanitário, o treinamento é fundamental para quando necessário a pessoa não se apavorar e saber exatamente o que fazer. Ele conta que já ocorreram incêndios no aterro sanitário e que só foi possível extingui-los com a ajuda dos bombeiros e de máquinas que largaram terra sobre o fogo para abafá-lo. E o governo do estado assina o protocolo para investimento de R$100 milhões em Candiota. Veja com Thaisa Borges. Investimentos de mais de R$100 milhões e que irão gerar 261 empregos diretos. Este é o projeto de reativação da mina do Seival, localizada em Candiota. Hoje, no gabinete do governador, foi assinado o protocolo de intenções que prevê a desoneração dos ativos da empresa e o acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O Estado entra nesse papel sendo sempre um facilitador daquilo que é o direito. Então, hoje nós assinamos um protocolo de intenções, o qual
auxilia e beneficia a empresa, o qual desonera os equipamentos, né, que vão ser utilizados nesse processo lá da mineração para atender o projeto da Tractebel. O ato de assinatura contou também com a presença do secretário de Minas e Energia, da secretária do Gabinete de Políticas Sociais, do presidente do Banrisul e diretores da empresa Seival Sul Mineração. Estamos implantando agora, então, esse financiamento vem para dar prioridade ao projeto para o estado do Rio Grande do Sul, da abertura da mina. E começamos a investir, então, o Banrisul vai ser o agente financeiro. E começamos a investir para a abertura da mina em abril de 2016. Então, obras vão de 2016 a janeiro de 2018, quando então começamos a suprir a usina para testes e partida da usina durante o exercício de 2018 e a usina entra em operação comercial em janeiro de 2019. Foi realizada nesta quinta-feira, ao lado do Salão Paroquial, a segunda edição da Feira do Produtor Rural de Itapuca. No local são comercializados produtos cultivados por 7 agricultores familiares do município. A ação é uma iniciativa da Emater com apoio da Prefeitura e Sicredi. Os agricultores são assistidos pela equipe da Emater, sendo 4 deles beneficiários do programa Brasil Sem Miséria, 2 integrantes do Programa de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável e um agricultor familiar assistido pela instituição. Para participar da feira de forma a atender as demandas da comunidade local, os agricultores receberam orientações sobre o escalonamento e variação da produção, manejo orgânico, boas práticas de fabricação, manipulação e comercialização dos alimentos. De acordo com a extensionista social Maikiele Schaefer Roso, a oferta de produtos aos consumidores está diversificada, sendo composta por mais de 30 itens, como pães, geleias, frutas, verduras e artesanatos, por exemplo, sendo que cada produtor comercializa os itens que produz na sua propriedade rural. Para estimular a participação da comunidade, a Prefeitura de Itapuca concedeu aos funcionários municipais um vale-feira no valor de R$15. O projeto, aliás, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, pode ser utilizado exclusivamente na Feira do Produtor. A Feira do Produtor de Itapuca é realizada em todas as quintas-feiras, das 9 da manhã até a 1 da tarde, ao lado do Salão Paroquial. O governo federal tem 45 dias para explicar as contas do exercício de 2014. Quem traz as informações é Karine Berluso. O senador Renan Calheiros quer garantir o devido processo legal e o direito ao exercício do contraditório como previsto na Constituição brasileira. Mas a presidente da Comissão Mista de Orçamento questionou a decisão do presidente do Congresso Nacional. Para a senadora Rose de Freitas, uma possível defesa do governo deve ser feita no colegiado. Estava previsto no regimento da comissão que nos 40 dias em que o relator, contado a partir da entrada do processo na comissão, o relator teria que elaborar o seu parecer, dando, de acordo com o Código Penal, o prazo e o direito ao contraditório. Do ponto de vista da jurisprudência, das decisões afirmadas e pacificadas no Supremo Tribunal Federal, que inclusive anulou julgamentos de várias contas em estados e em municípios, por falta do contraditório exatamente, eu entendi, ao fazer esse despacho, garantir o direito constitucional da defesa, do contraditório, exatamente a exemplo do que aconteceu. Se o governo desejar, se o governo não desejar, a matéria imediatamente irá para a Comissão de Orçamento. O senador Assir Gurgax vai ser o relator da análise das contas presidenciais de 2014. O parlamentar considera importante respeitar os prazos previstos no despacho. Nós temos esse prazo até março do ano que vem para apreciar essas contas. E nós vamos fazer esse trabalho com toda imparcialidade, com toda a rapidez. Eu entendo, esse é um dos motivos que eu fui escolhido. Eu não acredito que o governo venha utilizar todo esse prazo para fazer a sua defesa. É essa a expectativa, não sabemos. Não conversamos com ninguém, é apenas uma expectativa que temos. Esperamos que chegue a CMO num prazo muito menor do que esse. As 448 famílias pré-selecionadas no programa habitacional Minha Casa Minha Vida estão convocadas a participar da reunião
reunião neste sábado no ginásio Professor Nelson Francisco Branquer. As famílias serão recebidas em 2 horários, às 1h30 da tarde, Novo Tempo 1, e às 4 da tarde, Novo Tempo 2. Para ingressar no ginásio será preciso apresentar documento com foto. Nesta, que será a 4ª reunião realizada com as famílias, o tema abordado será planejamento financeiro familiar, com palestra ministrada pela contadora Sabrine Altman e distribuição do Manual de Controle Financeiro, bem como planilhas para o lançamento de dados. Nas reuniões, a equipe sempre disponibiliza um espaço para as crianças, com mesas para desenhar e alguns jogos, a fim de distraí-las durante a reunião. Também é formado um painel com fotos das reuniões e do andamento das obras, com o objetivo de mostrar aos familiares o andamento do projeto desde antes do sorteio. E um novo pedido de impedimento da presidente Dilma foi entregue nesta semana ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Veja com Ricardo Carandina. O documento, assinado pelos advogados Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, foi entregue ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e acrescenta algumas informações a um outro pedido dos mesmos autores, que foi apresentado no dia 1º de setembro deste ano. Em 2014, repasses feitos para o pagamento de benefícios do programa Bolsa Família, que são feitos pelo governo federal a bancos públicos, sofreram atraso. E o Tribunal de Contas da União, que é um órgão acessório aqui do Congresso Nacional, questionou o método de repasse. Segundo a oposição, a situação se repete em 2015. Bem, as contas do governo de 2014 ainda precisam ser avaliadas pelo Congresso Nacional, que é quem tem a palavra final. E de acordo com o jurista Pedro Serrano, as contas de 2015 não podem servir de base para um eventual afastamento de presidente da República, porque o ano ainda não acabou. De qualquer forma, a decisão do TCU diz respeito ao ano 2015 e não pode gerar ou ensejar cassação do novo mandato que se iniciou agora. Talvez por conta disso, por observar essa questão do princípio republicano e procurando encontrar algum motivo para tentar justificar um pedido de impeachment por ato praticado nesse mandato, está se lançando mão desse parecer, desse procurador, mas que é que traz uma mera suspeita. Isso sequer foi objeto ainda, vamos dizer, de uma verificação mais intensa pelo TCU. Não houve ainda direito de defesa do Executivo. As contas de 2015 ainda não terminaram. Bem, uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal diz que um eventual afastamento de um presidente da República deve seguir regras estabelecidas em uma lei especial. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que sozinho e sem aceitar sugestões de outros parlamentares tinha decidido como seria a eventual tramitação de um pedido deste tipo, recorreu dessa decisão. Mas para o jurista Pedro Serrano, a decisão do Supremo foi correta. Não é um assunto meramente interno da Câmara, é um assunto que diz respeito, inclusive, à suspensão e eventual cassação do mandato do chefe de outro poder. É evidente que não pode ser, vamos dizer, um dispositivo do regimento, ou com muito mais razão, um mero ato do presidente da Câmara, que é uma autoridade que existe submetida às leis e à Constituição. Ele não é um imperador para poder querer que as coisas tramitem de acordo com a vontade dele, né? Tem que ser feito de acordo com a lei. E nesse sentido, a decisão do Supremo é corretíssima. Tem que se seguir o procedimento previsto em lei e não o procedimento previsto na vontade do presidente da Câmara. O pedido protocolado hoje pela oposição foi encaminhado para avaliação técnica. A Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, a CURES, realiza do dia 26 até o dia 28 de outubro o 5º Seminário de Práticas em Educação e Saúde e o 4º Simpósio da Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde. Os eventos que ocorrem na Univates e as ações desenvolvidas pela clínica têm convênio com as prefeituras de Lajeado, Arroio do Meio e Estrela. A programação ocorre pela manhã, tarde e noite. A participação será de profissionais das áreas da saúde, assistência social e educação, além de professores e estagiários. Através do convênio, o município encaminha usuários que são acompanhados pelos serviços da rede municipal e também desenvolve ações em conjunto com a CURES. É um trabalho que procura promover a integração ensino-serviço. Serão discutidas estratégias de atenção e cuidados desenvolvidos nas cidades conveniadas. O tema deste ano é a humanização do cuidado e o apoio matricial na formação em saúde. Estão previstos debates, apresentações e exposições culturais, rodas de conversas, conferências e oficinas.
Também haverá espaço para apresentação de trabalhos. O objetivo é promover a divulgação e a discussão das ações atualmente realizadas. O seminário e o simpósio são gratuitos. Mais informações podem ser obtidas pelo site univates.br/eventos/seminário Cures ou ainda pelo telefone 3714-7000, o ramal é 5882. E o Estado assina decretos de mais de 390 milhões de incentivos para investimentos. E tem empresas aqui da região. Veja com Thaisa Borges. O Fundo Operação Empresa, Fundopem e o Integrar RS, Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul, proporcionarão incentivos a 20 empresas gaúchas que investem na ampliação da produção industrial e comercial no estado. Este é o decreto de concessões para incentivos que o governador José Ivo Sartori assinou na manhã desta quarta-feira no Palácio Piratini. Eu acho que promover o desenvolvimento regional e local vale para os lugares, por exemplo, para o litoral. Eu vi aqui do litoral, do norte, do Vale dos Sinos, do Planalto, da região metropolitana. E eu sou daqueles que pensam que quando o município vai bem, toda a região vai bem. E quando uma região vai bem, todos os municípios vão bem. Para os empresários, estes investimentos são uma forma de valorizar as empresas gaúchas. Aproveitar essa sinergia que o Rio Grande do Sul é um dos estados, um dos maiores produtores de trigo. Então, juntar essa questão de tu ter uma verticalização da empresa, tendo a matéria-prima, um moinho de alta qualidade, de tecnologia de vanguarda, mais equipamentos da produção de massa e biscoitos também, continuar produzindo biscoitos e massas e farinha da melhor qualidade a um custo mais acessível aqui para a região sul. Os investimentos serão de mais de 394 milhões de reais e cerca de 690 novos postos de trabalho serão criados. E principalmente, que é o nosso propósito, o nosso desejo sempre nessa integração, é aumentar a produtividade. Então esse é um trabalho importante que a Secretaria vem fazendo. Nós acreditamos muito no Fundopem, nós estamos sempre atentos ao que está acontecendo no mercado nacional e internacional, para que o Estado seja sempre competitivo, não só na atração de novos investimentos, que são importantes, mas fundamentalmente também na valorização daqueles que já estão instalados no Rio Grande do Sul. Na entrevista da semana, o repórter Alício de Assunção fala com o engenheiro agrônomo Paulo Conrad, de Arroio do Meio. Eles tratam sobre o seminário de meliponicultura. Engenheiro agrônomo da Emater, Paulo Conrad, seminário de meliponicultura em Arroio do Meio. Tudo bem? Tudo bem, Alício. Tudo bem, ouvintes da TV Informativo. Satisfação estar participando do programa para divulgar o nosso seminário de meliponicultura, então, que é a criação de abelhas nativas sem ferão. Nós, esse ano, estamos no 7º seminário, já se aconteceram 6 anteriores e outros eventos anteriores para chegar nesse que agora é o 7º, então, ele é regional, ele é promovido aí pela região do Vale do Taquari, promoção da Emater, da Associação dos Meliponicultores do Vale do Taquari, a MEVAT, e da Prefeitura Municipal de Arroio do Meio. O evento vai ser, então, sábado, primeira vez que ele acontece num sábado, dia 24 de outubro, para oportunizar as pessoas que trabalham, que estão no setor urbano, também poderem participar. Ele terá início às 9 horas da manhã e se estende até às 16 horas da tarde e se encerra o evento. E que tipo de conhecimentos, enfim, que tipo de informações vão ser passadas às pessoas interessadas ou até aos próprios criadores de abelhas? O evento se destina assim para pessoas que estão iniciando na atividade, têm algum interesse, não têm nenhum conhecimento ainda, eles estão bem-vindos, são convidados, ambientalistas, e assim como vai vir, vão participar pessoas com bastante conhecimento, que tem uma longa caminhada na atividade. Então os conteúdos, na parte da manhã, nós vamos ter palestras. Esse conteúdo, esse conhecimento, ele não sai da academia, das escolas, ele sai mais de troca de informações entre os criadores, através da experiência de cada um. Então, boa parte do nosso trabalho é troca de experiência. Quem vai ser o palestrante na parte da manhã vão ser criadores. Lógico que vai ter outras pessoas também, mas é um conhecimento que eles adquiriram ao longo do tempo, trabalhando na atividade, e vão transmitir para os demais criadores, né? Estão iniciando o que já tem experiência.
E na parte da tarde, nossos eventos, ele se caracteriza com oficinas práticas. Então nós vamos ter 6, 7 oficinas diferentes para o iniciante, assim como o cara que tem mais conhecimento. Então, desde que tipo de caixinha, como é que se captura o primeiro enxame, como é que tu transfere o primeiro enxame, como é que tu alimenta a abelha e como tu multiplica o enxame. Então, são várias oficinas que vão ser repetidas várias vezes. Então, as pessoas que participam, eles escolhem uma oficina, depende do nível de interesse e informação que eles querem. Participam daquela lá, quando conhecer aquele assunto, eles vão para uma outra oficina e vão buscando conhecimento mais adiante. Então, cada um escolhe as suas oficinas, conforme a sua necessidade de conhecimento que precisa, para sair dali com bastante informação. Então, a parte da manhã é parte mais teórica, palestras, e a parte da tarde sempre é prática. Fora isso aí, nós vamos ter degustação de mel. Nós vamos ter mel de Jataí de vários locais da região, e as pessoas vão poder eleger qual é o gosto, qual é o mais apetece às pessoas, na maioria. Então, esse trabalho que a URGS vai fazer. Nós vamos ter distribuição de mudas para as pessoas levar. Nós vamos ter uma palestra sobre plantas apícolas, que são importantes tanto para a apicultura como para a meliponicultura. E nós vamos distribuir plantas para quem quiser levar para plantar. Nós vamos ter degustação de mel, nós vamos ter exposição de todos os tipos de abelhas que nós temos no Rio Grande do Sul, vão ter expostos, e também vai ter comercialização tanto de caixas vazias, para quem quer comprar a sua primeira caixinha vazia, ou também vai ter venda de caixas com abelha, com enxames dentro. Então, quem quiser já sair daí levando suas colmeias vai ter a oportunidade de levar, e quem está vendendo vão ser produtores aqui da nossa região, que tem enxames, já conhecem, tem enxames para vender. E também pessoas que fazem caixas, então é uma oportunidade das pessoas começar adquirindo algum material para início. Paulo, qual é a importância da abelha, enfim, na natureza ou na nossa vida, então? Bom, a abelha ela é fundamental, ela tem um papel, e esse tem que ser de conhecimento de todos, assim, das pessoas que lidam e da sociedade como um todo. Ela tem um papel fundamental na preservação da nossa biodiversidade. Então, cada abelhinha tem as suas plantas que precisam dela, e em troca a planta oferece néctar e pólen, um alimento para a abelha. Ela visita e na ida buscar isso aqui, ela faz serviço de polinização. Então elas são fundamentais para a preservação das nossas espécies e na produção da maioria das sementes e frutos que hoje estão aí. Depende tanto das abelhas sem ferão como das abelhas com ferão. Muito bem. Paulo Conrad, engenheiro agrônomo da Emater, falando aqui sobre o seminário de meliponicultura, sábado então em Arroio do Meio. Isso aí, sábado, dia 24 em Arroio do Meio, início às 9 horas da manhã. Ok, obrigado pela tua participação. Com a presença de autoridades, lojistas e a imprensa, foi lançada na noite desta quarta-feira, na Soges, a campanha Estrela Premiada 2015. A expectativa é de que sejam trocadas mais de 500 mil cautelas pelos consumidores para concorrer aos prêmios da promoção. Um automóvel 0 km e 10 vales compras de R$ 700 cada. O primeiro sorteio de 5 vales compras será no dia 27 de novembro, na abertura do Natal na Praça. Citando o envolvimento do poder público, da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, a CACIS, Comércio e também a comunidade, o secretário da Fazenda, Darlan Bellini, destacou a importância da campanha para o incremento das vendas do comércio e o consequente aumento no retorno de impostos para o município, propiciando desta forma investimento em ações na saúde, infraestrutura e outras áreas essenciais para o desenvolvimento. Para o secretário, o momento de crise pelo qual passa o país será superado com empenho, esforço e trabalho. O vice-presidente da CACIS, Renan Borelli, também citou a oportunidade que a iniciativa representa para o incremento das vendas no final do ano. Para ele, não é momento de falar em crise, mas em oportunidades. O prefeito Carlos Rafael Malman enfatizou que tanto a campanha Estrela Premiada quanto o Natal na Praça não são ações da Prefeitura ou da CACIS, mas da cidade de Estrela. Na ocasião, foram apresentadas as peças publicitárias da campanha, cuja realização é uma parceria do Governo de Estrela e da CACIS. E no quarto dia da 10ª Feira do Livro de Lajeado, o tradicionalismo será o destaque da programação. A partir das 7 horas da noite, a comunidade poderá conferir ao sarau musical com artistas da 24ª Região Tradicionalista. E após, Luiz Marenco é a atração principal da noite, que sobe ao palco para prestigiar o público com suas canções. Às 8 da noite, ele estará no lonão principal.
Com mais de 25 anos de carreira, Luiz Marenco é hoje um dos nomes nativistas mais requisitados do sul do Brasil, tendo a consciência de que seu canto está ligado à terra, valores, hábitos e costumes do seu povo. O músico tem uma discografia de 24 obras, são 22 CDs e 2 DVDs. O espetáculo em Ijuí também é alusivo ao Dia do Comerciante, parte da programação da 24ª Feira Estadual do Artesanato, além de outras atividades que estarão acontecendo ao longo do dia, como o momento Encontro com o Escritor e a Hora do Conto, o Cine Simões e a peça O Mistério da Água, com a trupe Tal e Qual. A 10ª edição da Feira do Livro de Lajeado é uma realização do Sistema Fecomércio RS Sesc da Prefeitura de Lajeado e ocorre até o próximo sábado, dia 24, no Parque Histórico. E veja como será essa sexta-feira com a previsão do tempo e o jornalista Rodrigo Nascimento. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta sexta-feira o sol volta a brilhar a região centro do estado. Essa instabilidade que causou a chuva e os temporais dos últimos dias avança em direção às outras regiões do país e deixa com que a estabilidade, o sol, possa aparecer novamente aqui no centro do Rio Grande do Sul. Então a sexta-feira vai ser um dia que vai ter um pouco mais de nebulosidade, as temperaturas um pouco mais baixas, mas com a presença do sol. E essa pode ser uma tendência para os próximos dias. A ideia é que no sábado e principalmente no domingo, essa estabilidade do tempo continue, com dias não tão quentes e com a presença do sol mais frequente. Mas isso é assunto para o próximo Boletim do Tempo. Vamos ver como ficam então as temperaturas nessa sexta-feira aqui na região. Em Lajeado, o dia amanhece com sol e nuvens. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima chega aos 26 graus à tarde. Na cidade de Encantado, que também foi bastante atingida pelo temporal, o sol aparece entre nuvens, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 26 graus nesta sexta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Na edição do programa de amanhã, nós trazemos a previsão completa do tempo para este fim de semana. Você, é claro, não pode perder. Até lá! Obrigado, Rodrigo. A banda, formada por cerca de 15 adolescentes que participam do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, vai se apresentar na abertura da terceira gincana da Escola Dom Pedro I, no bairro Jardim do Cedro, aqui em Lajeado, nesta sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã. Com repertório variado que toca Máscara, do Pitty, Que País é Esse?, de Legião Urbana, Esquiva da Esgrima, do Criolo, Semente, do Armandinho, e Venha para o CRAS, que é autoral, os jovens vão apresentar-se para mais de 250 estudantes das séries finais do educandário. O professor de Educação Física especializado em música, o Glauco Vinícius Rodrigues, atende semanalmente 3 grupos diferentes no CRAS. E a diretora da Escola Dom Pedro I, que é a Vânia Maria dos Santos Lima, salienta que a ideia de convidar a banda para a abertura da terceira gincana da Escola Dom Pedro I teve como objetivo dar vez à empolgação dos estudantes da escola, que à tarde frequentam a oficina de música no CRAS. Os instrumentistas da banda Arquitetando o Futuro têm entre 12 e 17 anos. Eles integram um dos 3 grupos da oficina de música do CRAS há 6 meses. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 22 de outubro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Sicredi, gente que coopera cresce. E Lojas Dulhos, aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.